Olá, meu nome é Mônica Bernardi e eu sou uma das professoras do programa Trilhas de Futuro Educadores, no curso 1 de Direito Administrativo no setor público. Estamos no terceiro módulo, que trata dos servidores estatutários. No conjunto de proficasts deste módulo, trataremos de temas relacionados a um dos direitos do servidor público, a aposentadoria. No primeiro Profcast, falamos do regime previdenciário do Estado de Minas Gerais. E neste, já falaremos genericamente de algumas modalidades de aposentadoria, de acordo com a legislação vigente, e de outras regras referentes à aposentadoria, ainda sem detalhar cada modalidade. A aposentadoria do servidor público é um direito que está previsto no artigo 40 da Constituição da República. Antes, quase todas as regras referentes à aposentadoria do servidor público, independentemente do ente federativo a que pertencia, constavam da Constituição Federal de 1988. No entanto, a emenda à Constituição Federal de número 103, de 12 de novembro de 2019, delegou para os entes federativos a definição de diversas regras. Como exemplo, podemos citar as regras para o cálculo de proventos de aposentadoria, que desde então podem ser disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Também poderão ser estabelecidos, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a idade mínima para aposentadoria, estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Também por lei complementar do respectivo ente federativo, poderão ser estabelecidos idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Atualmente, na regra geral, temos as seguintes modalidades de aposentadoria para o servidor. A aposentadoria voluntária, que é um benefício que é devido ao servidor, que, tendo cumprido os requisitos estabelecidos, também completou idade e o tempo mínimo de contribuição estabelecidos pela Constituição. A aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era denominada aposentadoria por invalidez. É o benefício devido ao servidor que se incapacitar total e definitivamente para o exercício de suas funções. A aposentadoria compulsória, carinhosamente apelidada de aposentadoria expulsória, é o benefício devido ao servidor que completou a idade máxima de permanência no serviço público, que é de 75 anos. A aposentadoria especial é um benefício devido ao servidor que tenha comprovada deficiência física, mental ou intelectual. Temos ainda outros dois tipos de aposentadoria especial: a do policial civil, da Polícia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do agente penitenciário e agente socioeducativo, e a aposentadoria especial do servidor com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, cujas regras não detalharemos nos nossos podcasts por falta de tempo. Contudo, mais informações sobre esses tipos de aposentadoria constarão do material complementar. Algumas informações gerais também são importantes para entendermos o conjunto de regras que regem a aposentadoria do servidor. Uma delas trata da acumulação de proventos.
Segundo a Constituição da República, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumulados na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Isso quer dizer que só pode haver acumulação de proventos de acordo com as regras de acumulação de cargos também prevista na Constituição da República. Nesse sentido, é vedada a tríplice acumulação, ou seja, é possível acumular 2 proventos de professor, por exemplo, à conta de um mesmo regime próprio de previdência social, mas 3 já é proibido. Outra regra importante é que a Constituição da República admite que uma pessoa acumule proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo de provimento em comissão. Até porque, neste segundo vínculo, o servidor é ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão. E, nesse sentido, contribui para o regime geral de previdência social. Logo, é possível que um servidor aposentado, independente do cargo que ocupe, volte a integrar o serviço público ocupando um cargo de provimento em comissão. Outra regra importante refere-se à contagem do tempo de contribuição. A Constituição da República estabelece que a lei não pode estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Assim, regras que já existiram no governo de Minas, como, por exemplo, a contagem de tempo de férias-prêmio não gozadas em dobro para fins de aposentadoria, não têm mais aplicação. Tempo de contribuição é o tempo que efetivamente o servidor contribui para o regime de previdência, ainda que não tenha trabalhado. Por exemplo, o servidor que se afasta por meio de licença para tratar de interesses particulares, por meio de LIP, ainda que não esteja efetivamente trabalhando, ele precisa contribuir para o regime próprio de previdência social. Logo, esse tempo em que ele permanecer em LIP será contado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, ainda que ele não tenha trabalhado durante todo esse tempo. E, por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre o abono permanência. O abono de permanência é um benefício pago ao servidor público efetivo que, tendo completado os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Ele foi criado para incentivar que o servidor público permaneça trabalhando, mesmo que já atenda aos requisitos para se aposentar. Esse incentivo, em regra, será equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária. Entretanto, a partir da última reforma da Previdência, foi estabelecido que os entes federativos, a União, os estados e os municípios, eles podem regular as suas próprias regras, incluindo as relativas ao abono permanência. Em Minas, o servidor titular de cargo de provimento efetivo que tenha completado as exigências para as aposentadorias voluntárias nas regras estabelecidas pela Emenda Constitucional número 104 de 2020, essa emenda é uma emenda à Constituição do Estado, bem como servidores que implementaram os requisitos para aposentadoria nas regras vigentes até a entrada em vigor da precitada emenda, e aí a gente está falando de direito adquirido, né, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória que se dá aos 75 anos de idade. Mas como e onde esse servidor deve requerer o abono permanência? O servidor deve protocolar o requerimento do abono de permanência junto à sua diretoria de recursos humanos ou junto à Superintendência Regional de Ensino, que fará o estudo dos documentos contidos na pasta funcional, a fim de apurar o efetivo cumprimento dos requisitos de aposentadoria. A concessão do afastamento preliminar à aposentadoria, de acordo com o parágrafo 24 do artigo 36 da Constituição do Estado, ou a publicação do ato de aposentadoria, suspende o pagamento do abono de permanência. Assim, finalizamos este segundo Proficast, que teve o objetivo de trazer informações mais gerais sobre a aposentadoria dos servidores do Estado de Minas Gerais. Vamos continuar falando deste tema nos próximos Proficasts. Não perca. Obrigada e até lá.